só faltando corrigir exercícios, se vocês começarem a fazer e me trazerem dúvidas. Olha só, bastante exercício feito. Preciso ver essas apostilas sujas, rabiscadas, mas não de qualquer jeito, né? Com tentativas de exercício. Vamos finalizar a ideia. Um gás, quando recebe calor, tende a se expandir. Quando um gás se expande, para que ele se expanda, ele tem que fazer força contra o ambiente externo. Força durante um certo deslocamento. Quando a gente faz força durante um deslocamento, a gente está aplicando um ou seja, cedendo energia para o objeto que nós estamos empurrando. Quando um gás se expande, ele realiza trabalho. Duas técnicas para calcular o trabalho realizado por um gás. Ou tu pega e multiplica pela variação do volume, mas essa fórmula é perigosa, ela só serve quando a pressão é constante. Caso a pressão de um gás varie e tu precise calcular o trabalho dele, uma outra alternativa é fazer o gráfico pressão versus volume. E tu calcular a área desse gráfico, embaixo desse gráfico. É uma outra maneira de calcular o trabalho realizado por um gás. Quando a gente pega um motor, por exemplo, de combustão interna, como é que é o princípio básico de funcionamento dele? Nós misturamos ali combustível com oxigênio, ar atmosférico, na verdade, que contém oxigênio, faz uma reação química entre essas substâncias ocorrer e essa reação é exotérmica, libera calor. Quando esse calor é recebido, o gás tende a se expandir. Então tu vê, diferente da máquina a vapor, que eu vou queimar lenha para esquentar o vapor, no motor de combustão a quantidade de calor vem da reação química. Mas eu posso simplesmente dizer que o gás recebeu calor, mesmo que a energia tenha vindo da reação química. Então não dizer que eu botei fogo aqui embaixo, esquentei o gás e aí ele recebeu calor, ou dizer que o gás reagiu e surgiu energia que era química e virou térmica, eu posso continuar dizendo que o gás recebeu calor. E aí a tendência dele é que as moléculas fiquem mais agitadas, expande, realiza trabalho. O que eu te disse a respeito da quantidade de calor recebido e do trabalho realizado? Trabalho é 5%, 10% de caminho, só que hoje dependendo dos motores, os carros chega a 50%. Show! Vamos dizer que em laboratório, com tudo controladinho, melhorou muito, a gente consegue rendimentos até um pouquinho maiores. Na prática, ainda estamos longe dos 50% e antigamente era terrível. Ou seja, melhorou ou piorou o rendimento das máquinas? Melhorou. O pessoal não sabia para onde é que ia essa energia que não estava sendo aproveitada. O pessoal botou a culpa no gás. A energia está ficando dentro do gás. Chamaram isso de energia interna. Nós até deduzimos a fórmula da energia interna. Mas o gás já tinha energia interna, né? Ele já tinha energia interna. Quando ele recebeu calor, essa energia interna aumentou. Ou seja, quanto de energia ele ganhou? É a energia final menos a energia. Ou seja, uma parte da energia recebida variou a energia interna. Se existe a lei da conservação da energia, eu digo que o calor recebido se transformou em mais primeira lei da termodinâmica. Cara, se tu for usar essa fórmula, eu tenho que te entregar duas daquelas grandezas e te pedir a outra. Tu só tem que saber que aquela fórmula ela fica simplificada em alguns casos bem óbvios. Vou reescrever a primeira lei da termodinâmica em situações específicas. Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Para uma transformação isocórica. O que é mesmo uma transformação isocórica? Volume constante. Se o volume é constante, que conclusão eu posso tirar a respeito de alguma desses caras aqui? Posso falar, será que não ganha nem perde calor por o volume ser constante? Não, volume constante não quer dizer nada. Eu posso esquentar ou esfriar um gás que tenha volume constante na marra, botando ele no freezer ou no forno. Não, pode receber e pode perder calor. Um cara que tem volume constante não pode variar a energia interna? Pode, né? Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Pode. A W não, né? O work, o trabalho. Pode ter trabalho se não variou o volume? Se o volume não varia, o trabalho é quanto? Zero. E se o trabalho é zero, como é que ficou a primeira lei agora? Q igual a W. Numa transformação isocórica,
todo o calor... Q igual a W. O que eu acabei de falar do W, pô? É zero, bota zero ali, fica Q igual a delta. Todo o calor que o gás recebeu se manifestou como? Variando a energia. As moléculas ficaram mais agitadas, elas não conseguiram realizar trabalho, elas não conseguiram transferir energia para outro lugar se expandindo. Então todo o calor ficou armazenado na variação da energia interna das moléculas. Como é que ficaria a primeira lei de termodinâmica se eu tivesse, por exemplo, uma transformação isobárica? O que é isobárica? Se a transformação tem pressão constante, eu posso afirmar que algum desses caras foi a zero? Não, né? A única coisa que eu ganho de brinde é que eu posso usar a fórmula primeira ali, né? Mas a primeira lei da termodinâmica não sofre alteração nenhuma na transformação isobárica. Tu não pode eliminar ninguém. A transformação isotérmica. O que eu posso concluir em uma transformação isotérmica? Temperatura é... Quando a temperatura é constante, o que vai acontecer com ΔU? Né? Porque se a temperatura não muda, o U não muda. O final menos o inicial dá. E aí como é que fica a lei? Q igual a... Ah, seria tão legal, né? Todo o calor recebido pelo gás se transforma em... É possível na prática fazer isso? Infelizmente não, senão nossos motores seriam muito mais econômicos. Se toda a energia que o gás recebesse se transformasse em trabalho. Mas com certeza ainda há muito o que melhorar, mesmo depois de Carnot, que é o que a gente já vai realizar. Finalmente, o que é uma transformação adiabática? A adiabática não ganha nem perde calor. E já... Cuidado, hein? A adiabática não ganha e não perde calor. Pode ganhar ou perder energia. Um gás pode estar isolado termicamente, pode ser espremido ou ser expandido. Se ele é espremido, ele ganha energia via trabalho. Se ele se expande, ele libera energia via trabalho. Certo? Então tomem cuidado com isso. A adiabática sim não troca calor. Como é que fica então a lei? Pode ser zero, para a galera entender melhor, né? W mais ΔU. Ou mais passa menos. W é igual a menos ΔU. Essa é a equação que nos permite entender por que o desodorante fica gelado. Já vi várias vezes o vestibular perguntar para o aluno: explique por que o desodorante aerosol fica geladinho. A explicação está aqui. É um fenômeno rápido ou lento esse? Rápido, né? Ou seja, será que deu tempo do gás perder calor para ter esfriado? Não. Para que um corpo perca calor, tem que levar algum tempinho ao menos para isso acontecer. Um corpo não consegue perder calor tão rápido assim. Portanto, como é uma transformação quase instantânea, a expansão do gás, ela é quase adiabática. Já que ela é quase adiabática, eu posso dizer que o Q é zero. E aí mais passou menos. O gás se expande, né? Então realiza... Esse número é positivo. Quando o dado é positivo, o ΔU fica... O que ΔU negativo significa? Significa que a temperatura diminuiu. Porque a energia interna das moléculas baixou. E aí tu explica por que ficou frio. Certo? É essa equaçãozinha então que explica o funcionamento de uma geladeira ou por que um gás esfria quando se expande. Mas eu queria finalizar, na verdade, a teoria revisando o ciclo de Carnot, que nós não terminamos na aula passada, e comentando ainda alguns detalhes sobre as máquinas térmicas, que nós já falamos, mas precisam ser reforçados. Alguém poderia me dizer do que se trata o ciclo de Carnot? A máquina perfeita, gostei. A máquina ideal. A máquina que só existe no mundo das ideias. No que consiste o ciclo de Carnot? Faça um gráfico de que tipo? Pressão versus volume. Pressão versus volume. Para tu lembrar disso, basta lembrar que vai ter que ter aquela hipérbole equilátera, né? Vai ter que ter a isotérmica. Para a isotérmica ser aquela curva estranha, aquela curva assim, né? Só se for gráfico pressão versus volume, porque se tivesse temperatura e a isotérmica seria uma reta. Se fosse temperatura e a isotérmica seria uma reta, e não tem retas, né, no ciclo de Carnot, né? Então uma maneira de tu perceber que o gráfico do ciclo de Carnot é P versus V. Cara, se pede no vestibular, esboce o ciclo de Carnot denominando cada transformação. A cada 1000, de repente, jovens, um
faz? Como é que tu faz isso, cara? Não é tão terrível. Tu faz uma isoterma, mais outra que é o gráfico de uma transformação isotérmica. Parte de um ponto qualquer dessa isoterma de temperatura maior e faz o gás o quê? Se expandir isotermicamente. Depois uma expansão de que tipo? Alguém lembra que transformação é essa? Pois então, ontem eu tentei explicar o porquê disso. Alguém lembra qual foi a prova matemática que eu fiz para te garantir que a temperatura de cima é a da fonte quente e a temperatura de baixo é a da fonte fria? Qual foi a prova que eu fiz para garantir que a linha de cima é a temperatura maior? Eu tracei uma pontilhada vertical. Assim eu estou definindo um volume constante, concorda comigo? Como explicar que um determinado gás tem o mesmo volume, mas ora está com uma pressão maior, ora com uma pressão menor? Para a pressão ter diminuído, só se as moléculas batem com menos força no recipiente. Não, a temperatura não divide a pressão. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Certo? E cuidado, hein? Isso aqui mostra que é diretamente proporcional. Se esse número aumenta, esse número aumenta também. Certo? Beleza? Então, ó, para garantir que a temperatura da isoterma maior, superior, é maior, faça uma linha vertical definindo o mesmo volume e reflita. Como que um gás que está no mesmo volume pode ter pressão maior e pressão menor? Porque a sua temperatura mudou. Maior temperatura, maior pressão. Certo? Ótima pergunta. Expansão expansão ADA, que não troca calor. Compressão e finalmente uma compressão ADA. Isto é o ciclo de Carnot. Eu preciso, na verdade, claro, um sonho é que um dia tu consiga esboçar ele sozinho, à mão livre, treinando um pouquinho. Mas o mínimo, para não passar fome na física, é saber qual é o nome de cada uma dessas transformações. A para B, B para C, C para D e D para A. Ciclo de Carnot. De A para B, como é mesmo o nome? O que é isotérmica? Isso, cuidado, o gráfico está descendo. Tem muita gente que diz que é compressão só porque o gráfico está descendo. Não estou querendo que tu use o teu coração, estou querendo que tu use o teu conhecimento de plano cartesiano. Expansão isotérmica. Depois, adiabática. Depois, compressão isotérmica. E finaliza como? Finaliza com uma compressão adiabática. Então tu vê, também dá para decorar que o ciclo de Carnot é intercalado com transformações isotérmicas e adiabáticas. Expansão, compressão. Então se tu dá uma estudadinha, dá uma tentada uma hora, pega lá o guardanapo depois do almoço, tenta fazer o ciclo de Carnot, compara com a apostila, faz isso 2, 3 vezes, daqui a pouco o ciclo de Carnot é teu. Agora o que é mágico, se uma máquina pudesse obedecer esse ciclo, é que o rendimento dela, ou seja, o quanto ela aproveita de energia, depende só da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. E nada mais, não importa se é uma turbina, se tem 6 cilindros, se é V8, se é em linha, se usa hidrogênio, hélio ou peito, não importa. Se uma máquina de Carnot obedece, portanto, ao ciclo de Carnot, se isso fosse praticável, nós perceberíamos que a única coisa que importa para saber o quanto a máquina aproveita energia é saber qual é a temperatura da fonte fria e qual é a temperatura da fonte quente. Cara, eu diria que essa aqui é uma das fórmulas mais usadas pelo engenheiro mecânico no dia a dia que a gente vê no ensino médio. Uma fórmula idiota que ele tem na mente dele. E que às vezes ele vai fazer uma visita numa indústria e usando essa fórmula ele consegue fazer uma estimativa para ver se ele vai aceitar a empreitada que o dono da empresa quer ou não. É uma fórmula muito importante para tu tirar conclusões. Desculpa a demora. Eu entendo porque a pressão e a compressão são isotérmicas, mas eu não consigo entender
Pois é, olha só. Pensa assim, ó. Quando uma transformação é iso, todo o calor que eu jogo se transforma em um sonho, né? Beleza? Só que depois eu vou ter que transferir, apesar, né? Tu vê, ó, isso, se isso realmente acontecesse, ia ser fantástico. Eu não ia precisar me preocupar em jogar calor para a fonte fria. Eu ia pegar todo o calor que eu usei queimando combustível e ia fazer o carro andar. Não ia sobrar nada dentro do gás. E aí eu não precisaria jogar para a fonte fria. Então por isso que o Carnot está dizendo, olha cara, tu tem que fazer uma expansão isotérmica. Como isso não vai ser perfeito, vai sobrar um pouco de calor para o gás. Certo? Eu vou ter que transferir esse calor para a fonte fria. Idealmente, se realmente não tivesse ocorrido esse excesso de calor, se eu realmente tivesse conseguido converter todo o calor em trabalho, eu não precisaria, né, trocar calor com a fonte fria. Como é que eu vou de uma temperatura maior para uma temperatura menor sem trocar calor? Só se a transformação for adiabática, ou seja, se eu obtivesse aquela idealização, que na prática a gente não consegue, então seria necessária essa segunda idealização para poder completar o ciclo e poder ir transferir energia de uma região quente para uma região fria, sem trocar calor entre as regiões, certo? Isso só mostra o quão impossível é atingir essa ideia. Porém, observem uma coisa, quanto mais fria for a fonte fria, quanto menor for esse número, o que vai acontecer com esse cara aqui que se chama rendimento? É uma letra grega, né? O ni, que é o rendimento. Aliás, olha só, não responde. Não responde, olha só. Só pra gente finalizar. Motor, refrigerador. Duas coisas que permeiam nossa vida. Motor, refrigerador. Motor é chamado de máquina térmica quente. Máquina térmica quente. Pessoal, turbina também, tá? Motor pode ser turbina. Turbina de... Não turbina da hidrelétrica, tá? É a máquina de fluxo. Turbina do avião. Turbina do avião. Máquina térmica quente. Máquina térmica... O que? Adivinha? Fria. Máquina térmica fria. Refrigerador, geladeira, congelador. Todas as máquinas térmicas, elas obrigatoriamente têm que funcionar entre uma fonte quente e uma fonte fria. O símbolo que tu vai usar para a fonte não importa. Isso é um detalhe tosco, beleza? Então não importa qual é o símbolo que tu vai usar para representar a fonte. Geralmente o professor de física usa um quadrado para o motor e uma meia-lua para as fontes, mas é uma doença mental, não é obrigatório. Então olha só, fonte quente, fonte fria, fonte fria. Ah, eu vou fazer a árvorezinha aqui porque é mais honesto. É brócolis. Fonte fria. E aqui está o motor, aqui está a máquina. Qual é o fluxo de energia mesmo? Da onde para onde vai a energia? Eu vou usar a fonte quente para aquecer o gás dentro da minha máquina, recebe calor. Esse gás realiza, mas nós acabamos de ver que é impossível converter integralmente, vai sobrar calor. Eu sou obrigado a jogar para a fonte fria para que a máquina não derreta, para que o motor não exploda. Então eu tenho que jogar esse excesso de calor para a fonte fria. Qual é a relação matemática mesmo entre essas grandezas? O trabalho é o quê? É o que eu recebi, menos o que eu não aproveitei, menos o que eu desperdicei. Concordam comigo? Agora um refrigerador, a geladeira lá de casa, ela também funciona entre uma fonte fria e uma fonte quente. Fonte fria e fonte quente. Porém, qual é o objetivo da geladeira? Esfriar. E ela vai esfriar a parte quente ou a parte fria? Pensa na tua geladeira, ela esfria a parte que está quente dela ou a parte que já está fria? Tu já viu que a tua geladeira tem duas partes, uma quente e uma fria, né? Se tu não viu isso, meu cara, deveria prestar mais atenção à tua volta.
Se tu bota a mão atrás da tua geladeira, tu vê que ela está quente. Se tu bota a mão dentro da tua geladeira, tu vê que ela está fria. O que a geladeira esfria? O que já está frio. A geladeira esfria o que já está frio. Como assim, professor? Ela esfria o congelador. Ah, professor, por que a temperatura não vai para 0 Kelvin? Porque apesar de a geladeira ter isolamento térmico, material de baixa condutividade térmica envolvendo ela, lã de vidro geralmente e isopor, em alguns casos, ambos às vezes, então tem calor do ambiente que está mais quente penetrando na geladeira, né? Esse calor que penetrou é que tu vai ter que retirar da fonte fria. Se a fonte fria estivesse perfeitamente isolada, sim, em algum momento atingiríamos o 0 Kelvin, certo? Como em laboratório a gente chega muito próximo disso. Então, a primeira coisa, tem que saber que o refrigerador, a máquina térmica fria, o refrigerador, ele retira calor da fonte fria. Mas como que ele retira calor da fonte fria? Porque um gás lá dentro foi espremido, porque eu realizei trabalho dentro de um gás. Por isso que toda geladeira tem um compressor. E aí esse gás espremido é que vai ter o papel de pegar o calor da fonte fria e arremessar para a fonte. Olha para o fluxo de energia no refrigerador e olha o fluxo de energia no motor. Qual é a diferença? Cara, só as setas mudaram, né? O motor transforma energia térmica em trabalho, liberando o excesso de energia que não foi aproveitado para a fonte fria. E o refrigerador é o contrário, espreme um gás, realiza trabalho em vez de realizar, para justamente pegar o calor da fonte fria e arremessar para a fonte quente. Como é que fica essa equação, o equivalente dessa equação aqui, como é que ficaria? O calor que foi jogado fora é igual ao calor que entrou da fonte fria, mais o W. Mais passar para cá, mais passar menos, não é? Decoradinha boba. Calor da fonte quente, menos calor da fonte fria. Como explicar que as duas máquinas têm fluxo de energia totalmente oposto? Fluxo de energia oposto e deu a mesma equação. Como explicar isso? Porque quando eu pego uma equação e multiplico ambos os lados por menos 1, continua dando a mesma? Tudo bem para vocês? Né? Beleza. Essa equação às vezes ela é tão boba que o vestibular às vezes não fornece ela. O aluno tem que entender. Ué, o trabalho que uma máquina térmica faz é a energia que ela recebeu menos a energia que ela não aproveitou. Uma coisa bem óbvia, né? E aí, galerinha, último passo. Como é que se calcula mesmo o rendimento de uma aplicação financeira? Como é que se calcula o rendimento de uma aplicação financeira? Investiu em um mês, ganhou 100 mil dólares nos cliques do mouse do computador. Foi um rendimento bom ou ruim? Depende do quanto investiu. Se investiu R$1, é um gênio. Se investiu 1 trilhão, é uma mula. Tu entende? Então tu vê, as pessoas veem um valor de dinheiro e pensam que é alto ou baixo o rendimento. Ela não sabe o que é rendimento. Porque rendimento não é o quanto tu ganhou de dinheiro, isso é lucro. Rendimento é a razão, é a relação entre lucro e investimento. Para tu saber se vale a pena o lucro, tu tem que dividir pelo investimento. Essa é uma ideia muito importante na vida de vocês. Muito importante. Rendimento, lucro sobre investimento. Qual é o lucro mesmo que eu espero de um motor? Eu gostaria que fosse 100%. Mas eu digo o seguinte, o que eu quero que ele realize para mim? Eu quero que ele pegue o calor da minha fonte quente, eu quero que ele jogue calor para a fonte fria, ou eu quero que ele realize trabalho? Qual dessas três coisas eu desejo em um motor? Que ele realize trabalho. Esse é o lucro que eu espero. Mas para que ele me devolvesse esse lucro, eu tive que fazer um investimento. Qual foi o investimento? O calor que eu investi através da fonte quente. É isto o rendimento de uma máquina térmica. Rendimento de uma máquina térmica nada mais é que lucro sobre investimento. Simples assim. Mas o que é trabalho? Trabalho é o que mesmo? Q menos QF, obrigado pela participação. Dividido por quê? Faz essa divisão aqui para mim. Q dividido por quê? 1 menos QF sobre Q, né? Tem que usar a distributiva, né? Tu consegue entender essa passagem daqui para cá? Dividir por quê e dividir por quê? Esse dividir por esse deu 1, esse dividido por esse eu copiei. Cara, é a mesma fórmula, né? Essa era mais
mais óbvia, lucro sobre investimento. Essa é mais feia. Eu chamo ela de inútil e idiota. Por quê? Ela é inútil e idiota. Se eu conheço o rendimento e sei esta obviedade, eu com as duas faço a festa, não preciso dessa equação boba. Mas olha essa equação e a do Carnot. Quase igual. Qual é a diferença? Em vez de quantidade de calor, eu troquei por... Tu aceita que quanto mais fria a fonte fria, mais calor ela pode receber? Tu aceita que quanto mais quente a fonte quente, mais calor ela pode ceder? Só para tu acreditar, para tu ver que faz algum sentido a fórmula do Carnot. Eu te pergunto, o ideal é que uma máquina térmica tivesse rendimento de 100%, mas isso é possível? Não. Segundo a lei termodinâmica, nenhuma máquina térmica jamais terá rendimento de... Jamais. Porque uma parte da energia ficou presa dentro do... Ponto final. Mas vamos pensar. Quanto menor for a temperatura da fonte fria, maior ou menor o rendimento? Maior. Todos enxergam que se esse número diminui, o resultado da conta aumenta? Vamos botar zero ali. Bota zero ali. Botando zero ali dá quanto? Zero. 1 menos 0? 1. Quanto é 1 em porcentagem? 100%. Eu te pergunto, existe uma fonte fria com a temperatura de 0 Kelvin? Não. Até o espaço interestelar é mais quente que isso. Tem 3 Kelvin. Impossível. Usar o máximo que pode conseguir uma máquina de Carnot é usar o espaço interestelar como fonte fria. 3 Kelvin. Quanto maior for a temperatura da fonte quente, melhor o rendimento. Infinito, bota infinito ali. Um número dividido por infinito? 0, 0,00000. Se a temperatura da fonte quente fosse infinitamente alta, o rendimento da máquina de Carnot, que já é uma idealização, duas doenças então, temperatura infinita e máquina de Carnot. E aí quanto é que dá o rendimento? Mas não pode. Mas vamos avacalhar. Vou usar o espaço interestelar como fonte fria, temperatura... E vou usar o núcleo de uma estrela como fonte quente. 1 milhão de graus Celsius. 1 milhão de Kelvin. Pronto. Soma 2, 103. Quando eu for dividir vai dar 0,000003. E 1 menos 0,000003 é 0,999997. Então deu 99,99993 por 7% de rendimento. Mesmo a máquina de Carnot, que não existe. Usando o espaço interestelar como fonte fria. Complicado. E usando o núcleo de uma estrela como fonte quente. Meio difícil. Mesmo assim não dá 100%. As máquinas térmicas, nesse ponto de vista, são uma porcaria. Os motores serão todos elétricos em pouco tempo. É possível que no carro de vocês já. Certo, meus queridos? Cuidado, hein? O refrigerador, dá para calcular o rendimento, mas não serve muito para pensar. O melhor do refrigerador é calcular o coeficiente de performance, que é lucro sobre... investimento. O lucro que eu espero de um refrigerador é que ele retire calor da fonte fria. Quero que ele esfrie, né? E qual é o investimento que eu apliquei no meu refrigerador? Trabalho. Cuidado, em coeficiente de performance pode dar maior que 1. Isso não viola lei nenhuma. Depois eu te explico por quê. O conteúdo teórico está encerrado. Tens que me mostrar agora, depois da prova, que tu vai arrumar tempo para fazer exercício. Certo, meu querido? E ainda nós vamos dar a bicuda nesse volume 3 antes de migrar para o volume 4. Valeu!